Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto, nosso tema de hoje é Cristianismo no continente europeu. Cristianismo no velho continente. Muito bem. Então, você que está nos assistindo pela primeira vez, inscreve no canal, dá um like e aperta o sininho. Você que já conhece o nosso trabalho, como sempre, aperta o sininho, dá um like e comenta aqui. E, se possível, encaminhe esse vídeo para mais pessoas, ok? Assim o YouTube entende que o nosso trabalho está surtindo efeito, está tendo resultado, está tendo frutos, aí vai poder encaminhar nosso vídeo para mais pessoas, inclusive você que está inscrevendo pela primeira vez, ok? Muito bem. Nesse canal nós temos muitos vídeos, nós falamos sobre o propósito de vida, falamos de cristianismo e falamos como homem e mulher de Deus, jovens e crianças, idosos, como eles podem ser cristãos relevantes para o seu tempo, para o seu ambiente, para o ambiente onde ele vive, ok? Então, novamente, inscreve no nosso canal, inscreve aqui, o canal chama Propósito Sem Opressão, inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas, com amigos, conhecidos, para seus diferentes grupos aí, de rede social, ok? Então vamos lá. Cristianismo no continente europeu. Muito bem. Bom, tradicionalmente, o continente europeu é considerado berço de cristianismo, ok? Embora o cristianismo surgiu na Palestina, ok? No Oriente Médio, em Israel. Mas é no continente europeu que ele vai encontrar a sua maior expansão. No primeiro século, logo no primeiro século, o cristianismo atingiu o norte da África, ali concretamente a Alexandria, aquela região norte da África. E praticamente pouco tempo depois ele alcançou ali, ok? Ou no mesmo período alcançou aquela região de Turquia, que nós conhecemos, região de Corinto, Éfeso, Ásia Menor toda, ok? Toda a Ásia Menor ali. E a partir dali, então, o cristianismo se difundiu para o continente europeu. Vocês sabem que Turquia, ali fica uma parte, fica no continente europeu, outra parte no Médio Oriente, Ásia, ok? Então, é no continente europeu, então, que o cristianismo vai se impulsionar tremendamente, ok? Vai alcançar, a partir da Europa, então, vai alcançar o mundo todo, ok? Então, é desse cristianismo, é desse continente que nós vamos falar hoje. Como o continente europeu foi muito importante nos primeiros séculos, impulsionou muito mais no século XVI até século XX. E de século XX, então, começa a decair a fé exatamente nesse continente, ok? Bom, lembrando a vocês que cristianismo no continente europeu, hoje, ele reúne 26% de cristãos do mundo todo, ok? O continente americano reúne a grande maioria com 37% e o continente europeu, que está em segundo lugar, reúne então 26% de cristianismo no mundo todo, ok? Bom, eu gostaria de chamar a atenção a uma coisa. Quando nós tratamos aqui de cristianismo, falamos de cristianismo, nós estamos falando em toda a sua vertente, principalmente na vertente católica e na vertente reformada, ok? Então, é essa estrutura, essa realidade que nós vamos tratar hoje, que diz respeito ao continente europeu, ok? Bom, como nós falamos logo começando, que tradicionalmente o continente europeu é considerado o berço do cristianismo por ser continente onde difundiu mais o cristianismo. Muitos cristãos, ou seja, muitas dinastias do continente europeu eram tradicionalmente cristãos, ok? Em primeiro momento, ali antes da reforma, a grande maioria, quase todos eles, eram cristãos católicos. E posteriormente, então, com a reforma, na área onde teve muito mais reforma, a reforma alcançou, influenciou, então, toda a dinastia ali, toda a elite política
vai se tornar evangélica, ok? Ou seja, reformado. Até que tudo bem? Então, além disso, nós queremos ressaltar um fato, que o continente europeu, ele vai ser o centro da cultura cristã mundial. É no continente europeu que nós vamos reunir maiores figuras da história do cristianismo. Ok? Grandes fatos da história do cristianismo vão acontecer exatamente no continente europeu. Se não, vejamos. Primeiro, no século XVI, então, no continente europeu que vai acontecer a reforma protestante, na Alemanha. Ok? Fato que dividiu então o cristianismo católico tradicional e cristianismo reformado, cristianismo evangélico. E ali então no continente europeu vai surgir grandes figuras que vai expandir o cristianismo praticamente no mundo todo, no continente americano, africano, Ásia, Oceania, através do processo de missionário de evangelização. Ok? Então, é no continente americano que nós vamos ter grandes figuras, por exemplo, que vão começar com movimentos pentecostais. Ok? É no continente europeu que vai acontecer as grandes mudanças, grande impulsionamento da fé cristã, a partir dali que vai para o mundo todo. Grandes figuras cristãs da história do cristianismo eles vão ser europeus. Então vamos lá. Por exemplo, na Alemanha, nós temos Martim Lutero, ok? Que com a reforma, então ele vai impulsionar o cristianismo reformado. Você vai ter na Suíça, João Calvino. Você vai ter na Inglaterra grandes movimentos no país de Gales, grande avivamento do país de Gales, com Evans Robin, Escócia. Você vai ter dentro da Inglaterra, você vai ter grandes movimentos, grandes personalidades. Tyler Hudson, que vai evangelizar a China. Nós temos John Wesley, ok? E também nós temos pré-reformadores, como John Wycliffe, Hus. Nós vamos ter vários outros, Zwinglio. Nós temos vários e vários grandes homens de Deus que vão doar a vida deles em prol do Evangelho. Então, esse é o perfil do continente europeu. Ok? Então, nós vamos ter toda a região reformada ali, por exemplo, se você vai para Bélgica, Holanda, ou seja, Países Baixos, toda aquela região da Europa que vai ser alcançada em primeiro momento pelo processo da reforma protestante. Ali surgiram grandes personalidades intelectuais que depois vão abraçar a fé cristã e vão defender a fé cristã. Ok? Então, na Alemanha, nós vamos ter movimento moravianos, ok? Movimentos de moravianos. Conde de Zinzendorf, movimento pietistas, o próprio puritanos na Inglaterra. Todos aqueles grandes movimentos que impulsionou a fé cristã, todos eles vão se concentrar no continente europeu, ok? Muitas vezes nós fazemos confusão de que o movimento pentecostal surgiu nos Estados Unidos, mas não é verdade. O movimento pentecostal surgiu com grande movimento avivalista em País de Gales, Escócia. É esse movimento que vai ser impulsionado e vai chegar nos Estados Unidos, ok? Atingindo ali várias regiões dos Estados Unidos e, por fim, chegou na Rua Azusa, que vai se espalhar por todos os Estados Unidos, para a América do Sul e, consequentemente, Brasil também, ok? Então, o continente europeu sempre foi marco exatamente de cristianismo no mundo. É a partir do movimento no continente europeu que saíram missionários para o continente africano, para a África toda, para a Ásia, praticamente toda a Ásia, novíssimo mundo, que é a Oceania, novo mundo, que é continente americano, o mundo todo. Então, o continente europeu foi extremamente importante para a difusão do cristianismo no mundo todo. Agora, por que nós estamos gravando esse vídeo? Exatamente para chamar a atenção a um fato. Apesar de todos esses fatos que aconteceram com o continente americano, aliás, com o continente europeu, nós, a partir do século XX,
nós vamos ter uma grande mudança no continente europeu. Ok? Qual é esse movimento? Qual é essa mudança? Então, o continente europeu, a partir do século XX, ele começou a perder aquele fervor. Perdeu tanto fervor que hoje o continente americano reúne o maior número de países que se consideram ateus. Todos aqueles países, todos aqueles lugares, aqueles ambientes geográficos onde outrora teve avivamento, hoje é um continente totalmente esfriado espiritualmente. Frio espiritualmente. Quando eu falo frio, estou me referindo à fé. Estou me referindo à questão espiritual. Então, o continente europeu, hoje, a cada dia tem crescido números absurdos de ateus. Se você pegar Europa, Escandinávia, Europa do Norte, Escandinávia, é a região geográfica da Europa que reúne maior número de ateus. Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, ele reúne grande número de pessoas que se consideram ateus. A média ali é de 85% de ateus. Aqueles que se dizem ainda cristãos, apenas são cristãos nominais, ok? Esse fato não fica só no norte da Europa, isso também você vai encontrar na Europa Ocidental. Europa do Leste, pior ainda porque tem tradição de perseguição de cristãos, ok? E Europa, ali na região conhecida como Península Ibérica, Portugal, Espanha, sul da França, Itália, que tradicionalmente é reduto católico, também tem perdido muitos que se dizem cristãos. Então, existe um movimento de esfriamento espiritual, de perda de fé total no continente europeu, que quase, hoje, 85% de europeus se dizem ateus. Ok? E o que tem provocado isso? Segundo estudiosos, né, que estudam esse esfriamento da fé, essa secularização contínua no continente europeu, dizem o seguinte, que toda pesquisa que é feita aponta por conta de escândalo, por exemplo, da Igreja Católica, escândalo sexual, escândalo religioso, questões financeiras, questões de toda ordem. Então, fez com que as pessoas se afastassem da fé. A questão é que todo o continente europeu perdeu aquela primazia, perdeu aquele referencial de ser um continente cristão. Hoje, o continente europeu é totalmente frio. Aqueles que se dizem ainda cristãos, pessoas já mais idosas, apenas são cristãos nominais. Eles não vão para a igreja. Em todo o continente europeu, gente, você vai encontrar de Alemanha, Inglaterra, lugares que outrora eram grandes igrejas referenciais, têm fechado as portas. Então, hoje, o que tem ocupado esse ambiente que era da igreja no passado? São galerias de arte, ok? Pubs, restaurantes, até boates, hoje ocupar um lugar que era antigas igrejas. Isso é triste, gente, muito triste, porque a igreja, processo de civilizatório, ou seja, processo de civilização, o processo civilizatório do povo europeu não pode ser visto se você deixar de lado o processo do cristianismo, porque as universidades, a maioria deles surgiram exatamente nas igrejas, nos terrenos que era da igreja, no ambiente que era da igreja. Maiores centros de conhecimento, universidades, hospitais, vários centros de referência eram exatamente acoplados naquela época junto com a igreja. Só que hoje você vai para a Inglaterra, lugares que eram lugares avivados no passado, hoje não se vê mais isso. País de Gales, Escócia, Alemanha, ok? Inglaterra, França, todos aqueles lugares, principalmente países mais ao norte, lugares que eram igrejas, que eram pontos de referência no passado, hoje não existem mais como referência religiosa, como referência da fé. Então hoje vai ser ocupado por outras coisas. Isso é muito triste, porque nós estamos gravando esse vídeo para chamar a atenção
esfriamento total da fé no continente europeu. Hoje, igrejas que existem no continente europeu são, na sua grande maioria, igrejas pequenas, igrejas minúsculas, ok? Com 30, 40, 50, no máximo 60 membros. Não existe o processo de crescimento da igreja, muito pelo contrário, a igreja tem perdido membro a cada dia. Ok? Então, nós estamos fazendo esse vídeo para chamar a atenção, lembrando que hoje o continente europeu, ele reúne 26% de cristianismo mundial, ok? Perdendo para o continente americano, e cada vez mais nós temos perdido esse número. Você que tem um chamado para ir para o continente europeu, Deus te chamou para orar por esse povo, Deus te chamou para você interceder por esse povo. Vamos orar para que a chama outrora acesa no continente europeu volte a acender, ok? Que o continente europeu seja varrido novamente por aquela chama de amor pelo evangelho, pelo cristianismo, pela fé, ok? Então, você que nos assistiu até aqui, Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, inscreva nesse canal e lembra que a cada dia nós temos perdido, ok? Gente, cristãos, gente da fé no continente europeu, ok? E esse processo tem sido contínuo e esse processo de secularização tem abraçado toda a cultura europeia, todas as nações do continente europeu. Então, eles precisam do nosso apoio espiritual, eles precisam da nossa oração e da nossa fé. Você que nos assiste até aqui, Deus te abençoe, até mais e nós estamos juntos.